E aí, Nação Celeste! E aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Nessa quarta-feira é dia de partida, dia de jogo do Campeonato Brasileiro. E a partir desse momento, você fica agora atualizado sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bora lá, nação! Tem informação envolvendo o Cruzeiro e Corinthians? Tem. Todavia tem outras infos aí importantes, tá? Pra gente poder abordar a partir de agora. Eu já peço de maneira muito humilde o seu like. Deixa o seu joinha, a meta você já tá ligado, é de 500 joinha, fechado? Já também, hype o nosso vídeo, comenta, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Bora lá, nação! A primeira coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é ainda, tá? Estarmos chegando aqui, tô gravando o vídeo, próximo aqui das 10h30, e ainda a gente não tem uma nova, ó, parcial de ingressos vendidos. 14 mil é a última parcial, então assim, pô, faltando aí pouco mais de 9 horas pra partida, desde que eu tô gravando esse vídeo, esquece lá os 30 mil torcedores no Mineirão hoje, a gente deve ter um público ali, provavelmente entre 20 e 25 mil cruzeirenses, tá? É o que a gente deve receber hoje pra uma partida importante, pra um horário legal, mas que talvez a data, o clima, né, em BH, no aspecto chuvoso, possa ter afastado um pouquinho aí a rapaziada. Bom, nação, envolvendo o jogo de hoje, né, eu até comentei ontem em um dos conteúdos que essa semana o Cauã Moraes voltaria a estar à disposição do Tite. Achava improvável para essa partida contra o Corinthians, mas pro Pouso Alegre era praticamente certeza. O que acabou acontecendo é que ele já voltou. Então o que eu imaginava que seria difícil, né, ele estar disponível para hoje, já aconteceu. Então Cauã Moraes, se o Tite quiser levar para a partida, ele já está disponível, tá bom? Hoje ele é a terceira opção, até por voltar desse tempinho afastado, estando no DM, mas é um jogador que tem potencial para ser a primeira opção, né? Acho que vocês vão concordar. Hoje o William deve jogar, né? Primeiro jogo do William de volta ao Mineirão desde a última partida, que foi contra o Coritiba, naquele jogo que ele saiu muito vaiado, sendo xingado e ficou aquele clima bem chatão, né? De lá pra cá ele perdeu a posição, retomou a posição e tá numa sequência aí pra tentar retomar um bom momento que já teve com a camisa do maior de Minas. E sobre o jogo de hoje, nação, teremos uma visita ilustre, tá? No Mineirão, Carlo Ancelotti, olha ele aí, vai estar de olho, tá? De olhos bem abertos em alguns jogadores de ambas as equipes, né? Informação do GE, nesta quarta o Ancelotti estará no Mineirão para assistir o jogo entre Cruzeiro e Corinthians. O técnico da seleção estará acompanhado de Rodrigo Caetano, né, coordenador executivo geral de seleções masculinas da CBF. E aí tem um complemento do Estadão, tá, jornal aqui do estado de São Paulo, que especificou quais são os jogadores ali que ele está de olho, né, tanto do Cruzeiro quanto do Corinthians, né, visando essa primeira data FIFA, que vai acontecer agora a partir de março. No caso do Cruzeiro, Caio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno. Segundo o Estadão, são os 3 jogadores que o Ancelotti estará de olho. Do Corinthians, Breno Bidon, Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu. O interessante aqui, tá, é que desses 4 jogadores aí do Corinthians, provavelmente 2 não joguem. A não ser que, agora que o Ancelotti vai ao Mineirão, o Dorival coloque os 2 laterais para jogar, porque a expectativa é que o Bidu não jogasse, o Andileri fosse titular e o Mateuzinho também não jogasse, né? Iria jogar um jogador da base que já tem uma certa rodagem aí na equipe principal do Corinthians. Bora aguardar, tá bom? Mas Ancelotti hoje estará no Mineirão. Rapidinho, nação, quero trazer essa info aqui envolvendo um jogo de ontem da seleção brasileira sub-17, né? A gente teve um amistoso internacional entre Brasil e Colômbia, e destaque aí pro camisa 24, tá? Eduardo Papi, que foi peça fundamental agora na disputa da Copinha, ou seja, uma competição sub-20 na qual o Cruzeiro foi campeão. Ele foi muito importante, né? Perdeu a partida decisiva por suspensão, mas na partida, né, que o Cruzeiro vai à final, por exemplo, ele é fundamental naquela partida, naquela virada, e tá colhendo os frutos. Hoje, por exemplo, ele é titular absoluto do Sub-17. Essa não é a primeira partida que ele, na seleção Sub-17, é chamado. Teve um jogo lá, esses jogos, treinos, tá? Que o Sub-17
algum jogador do Sub-17 foi chamado, ele foi chamado, também jogou como titular. Então, é um jogador para ficarmos de olho, tá? Daqui a pouco aí ele pode ser melhor aproveitado aí no time de cima, a não ser, né, que chegar algum clube lá do leste europeu oferecendo 2 pingados e 1 pão de queijo, o Cruzeiro decida vender, tá? Fica registrada aí uma criticazinha que acho que vocês pegaram, né? E aí, falando nisso, tá? Eu acho que agora se justifica. Porque a próxima info, ela envolve um jogador que tá jogando um futebol muito interessante na segunda divisão do futebol português, nação, que está emprestado ao Feirense, e eu estou aqui me referindo ao Guimeira. Até ontem na live, teve alguém que comentou, pô, Gilmar, acho que o Guimeira, o Joseph e acho que o Batistella, né, jogadores que não estão mais no Cruzeiro, se estivessem, poderiam estar, né, sendo úteis. Tá aí, ó, o Guimeira, ele que foi pro Feirense, tá por empréstimo, mas rapaziada, o valor dele hoje, tá, pra ser adquirido pelo Feirense, em cima do que ele tá jogando, eu acho que assim, de janeiro pra cá, ele já foi o melhor jogador da partida, ou seja, você tá vendo ele com essa plaquinha aí? É o prêmio, né, que a segunda divisão de Portugal entrega ao melhor jogador da partida. Rapaziada, eu acho que ele já ganhou uns 4, 5. Não tô exagerando. O Guimeira vem realmente jogando futebol muito interessante. Então, tudo indica que o Feirense vai comprá-lo. Então aí, tudo indica que teremos mais uma venda de um jogador da base, tá? No caso, o clube português, ele possui, tá? Uma opção de compra de 50% dos direitos do Guimeira, avaliado aí nessa opção, né, pelo valor de 2 milhões de euros. Então, estamos falando em algo em torno aí de 12 milhões de reais, um pouco a mais que isso aí, 12, 3 milhões, tá? Então, ao final do período de empréstimo, que agora, né, em maio, se encerra, provavelmente o Feirense vai ativar essa opção de compra e vai adquirir o jogador. O que você acha, nação? Te irrita ver uma coisa dessa? Sim, é uma coisa meio óbvia, né, na minha cabeça. Na minha cabeça, tá? Por exemplo, o Cauã Batistella, rapaziada, se tivessem paciência, ele poderia ser útil e daqui a pouco sair por um valor maior. Não tô falando de 30 milhões, de 20 milhões de euros, mas pelo menos o dobro do que foi vendido. Aí aqui a gente tá falando de potencial. Eu entendi a justificativa, só não concordo com ela, quando falaram que se pegar ali, né, dos jogadores sub-20, tinha 2 à frente dele. Um deles muito bom, por exemplo, Juan Gabriel, gosto muito. Mas, sei lá, né, opinem, comentem, tá? Tá aqui a minha opinião e a informação. Rapaziada, pra gente poder encerrar o nosso vídeo, eu quero falar de Zé Lucas. Uma promessa, né, que parece que já tem 20 anos de idade, porque há tanto tempo que a gente já ouve falar do Zé Lucas no esporte. Que, segundo a mídia, né, lá de Pernambuco, o Cruzeiro está de olho. Vamos lá, tá? Eu tô aqui, ó, no perfil do Edinho do Esporte. Ele é um dos principais, podemos dizer assim, setoristas, tá? Hoje do esporte. Um setorista independente, digamos assim. O cara, o que ele posta geralmente aqui no YouTube, no X, o torcedor do esporte reconhece o trampo do cara. E ele trouxe essa notícia aqui nas últimas horas. Negociação entre Sport e Botafogo por Zé Lucas esfriou. O Sport pede comprovação e garantias financeiras de que receberá o dinheiro do clube carioca. Nada ainda foi apresentado pelo Botafogo até o momento que tive a informação, a apuração dele. Aí ele complementa. Outro clube que tem interesse antigo pelo Zé Lucas é o Cruzeiro, que acompanha a negociação de perto. E essa informação, ela já chegou, por exemplo, no perfil aqui, ó, Antenados do Futebol, né, onde fala que o Cruzeiro avalia Zé Lucas. Eu não sei se o Cruzeiro vai chegar a fazer uma proposta de fato, né, o que é fato aqui é o interesse, tá, do Cruzeiro pelo jogador, que é um carinha assim que tem um potencial dos mais interessantes, tá? O Zé Lucas foi, durante pelo menos 2 janelas, alvo direto do Barcelona, né? De chegar assim a mandar, né, olheiro, né, do próprio clube a Pernambuco para acompanhar jogos do Zé Lucas. Então é um cara assim que tem um radar já
a nível europeu, é titular de seleção sub-17, sub-20, é um cara que já vem rodando a categoria há pelo menos aí 2 anos e é, por exemplo, titular do esporte, com tão pouca idade, né? Se eu não me engano, ele tem ali 17 para 18 anos. O que vocês acham, nação, do Zé Lucas, tá? Se passasse de um interesse para uma negociação, você aprovaria essa negociação? Acha que poderia agregar o Zé Lucas? Acha que seria, né, um jogador para agregar a um curto, médio prazo? Quero saber a sua opinião. Beleza, nação? E é isso, tá? Finalizando aqui o nosso vídeo, passamos a régua aqui dessas últimas infos e hoje, a partir das 20 horas, bola rola a bola, perdão, no Mineirão para Cruzeiro e Corinthians. Tomara que a primeira vitória no Brasileiro venha hoje. Fechou? Chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima. Tamo junto!